Bom, pessoal, então retornando, agora direitos em espécie e como falar especificamente de direito à segurança. Agora, então, direitos individuais. Os direitos individuais são direitos fundamentais próprios do homem indivíduo, porque titularizados e exercidos por pessoas individualmente consideradas em si, com a delimitação de uma esfera de ação pessoal. A respeito, considerando o artigo 5º caput, enfim, da Constituição Federal, o objeto imediato dos direitos individuais e das garantias constitucionais respectivas pode envolver a vida, a liberdade, a igualdade, a propriedade, a segurança, que é o nosso objeto de análise, e alguns autores fazem referência ao direito à intimidade. O direito à intimidade, embora ele não esteja previsto expressamente no artigo 5º caput, ele era o desdobramento do direito à vida privada, à vida íntima. Agora nós temos, inclusive, dispositivo expresso no artigo 5º da Constituição. Veja a emenda constitucional 115 desse ano, 2020, que inseriu no artigo 5º o inciso 79. É assegurado nos termos da lei o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Nós vamos examinar agora, mais especificamente, o direito à segurança e, como visto, os direitos fundamentais são cumulativos objetivamente. Então, esse mesmo direito à segurança possui diversos desdobramentos que nós vamos agora examinar. Então, direito à segurança. Direitos individuais cujo objeto imediato é a segurança. Correspondem a esse direito à segurança: 1. O direito à segurança genérico, que vem estabelecido no artigo 5º caput. 2. Direito à segurança das relações jurídicas, com assento no artigo 5º, inciso 36, que estabelece as garantias fundamentais a esse direito, direito à segurança. Veja o inciso 36 do artigo 5º. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Como eu já vi, inclusive, exemplificado, a coisa julgada, por exemplo, é uma garantia fundamental ao direito à segurança. Direito à segurança domiciliar. A inviolabilidade do domicílio, ela é uma garantia constitucional ao direito à segurança domiciliar. Vamos lá no artigo 5º, inciso 11, olha o que diz lá. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então, a inviolabilidade domiciliar é uma garantia constitucional fundamental que busca proteger o direito à segurança domiciliar. 4. Direito à segurança das comunicações pessoais, que possui como garantia, por exemplo, a inviolabilidade do sigilo de correspondência, das comunicações pessoais. Veja lá o inciso 12 da Constituição. É inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados, comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 5. Direito à segurança em matéria penal. São as garantias constitucionais penais. Por exemplo, se você for ao artigo 5º, inciso 37, não haverá juízo ou tribunal de exceção. Inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. E aí, segue. Então, direitos à segurança em matéria penal. Agora, 6. Direito à segurança em matéria tributária. Por exemplo, princípio da anterioridade tributária. 150, inciso 3, a linha B. Vamos lá. 150, inciso 3, a linha B. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, outras garantias, olha aí, grife. É vedado à União, aos Estados, ao DF e aos municípios. Inciso 3. Cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, nós temos aqui uma garantia. Então, esse princípio da anterioridade em matéria tributária é uma garantia a um direito à segurança em matéria tributária.
Vamos agora avançar no exame do direito à segurança e as suas respectivas garantias. Então, direito à segurança. Mais especificamente, veja lá, segurança jurídica. É derivada da estabilidade nas relações interpessoais, em face da previsibilidade da atuação dos poderes públicos, suscetíveis de repercutirem na esfera jurídica dos particulares. Nós aqui vamos fazer dois destaques: a perspectiva subjetiva e objetiva em relação a esse mesmo direito. A segurança jurídica é composta por dois prismas. Sob a perspectiva objetiva, a segurança jurídica implica a publicidade e transparência do processo de elaboração normativa, ou seja, a transparência do processo legislativo, como as leis são feitas. Esse é um primeiro momento em que é necessário que o processo de criação das normas jurídicas tenha transparência, garantindo ao indivíduo essa maior segurança, essa previsibilidade em relação ao que o Estado pode vir a fazer ou não. Necessário também que as normas editadas a partir desse processo legislativo sejam claras, dotadas de densidade normativa, evitando-se dessa forma normas dúbias, normas que não sejam tão claras, que dificultem, portanto, o entendimento quanto ao que se pretende com a edição daquela norma, em relação ao fazer, ao não fazer, a uma permissão ou uma proibição. A clareza, portanto, nas normas jurídicas é uma forma de se proteger o direito à segurança jurídica. Sob a perspectiva subjetiva, a segurança jurídica importa a proteção da confiança e legítimas expectativas das pessoas na continuidade da ordem jurídica, de arte a preservar atos normativos e, pelo menos, efeitos já produzidos por atos administrativos ou legislativos, invalidados por ilegais ou inconstitucionais. E aqui nós temos direito adquirido, coisa julgada, ato jurídico perfeito, irretroatividade da lei. Vamos agora fazer um exame especificamente de três institutos: garantias fundamentais constitucionais, direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Então veja que essas expressões, direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, demandam um esforço interpretativo que confira a essas expressões maior densidade, para que você compreenda o que se quer ali dizer. E, para tanto, o próprio sistema jurídico ele já nos dá uma resposta definindo, estabelecendo um conceito em relação a esses institutos, a essas garantias fundamentais. Direito à segurança das relações jurídicas. A segurança das relações jurídicas é descrita como intangibilidade do direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Direito adquirido é concebido como o direito que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como também o direito cujo começo do exercício tenha termo prefixado ou condição pré-estabelecida, inalterável ao arbítrio de outrem. Em síntese, em resumo, em sinopse, o direito adquirido é delimitado como sendo todo direito que é consequência de um fato apto a produzi-lo, em virtude da lei, do tempo em que o fato foi realizado. Ato jurídico perfeito pode ser conceituado como ato já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Sintetizando, ato jurídico perfeito é delineado como sendo todo ato jurídico que, embora tenha se aperfeiçoado no passado, irradia efeitos jurídicos para o futuro. Por fim, coisa julgada, que indica decisão judicial de que já não caiba recurso. Em suma, o Instituto da Coisa Julgada, em sentido material, impossibilita a renovação do litígio que foi objeto de definitiva resolução em processo civil, penal ou trabalhista. Eu disse a vocês que é uma garantia desse direito à segurança jurídica a própria ideia de irretroatividade das normas. Mas esse princípio da irretroatividade ele pode sofrer exceções, mitigações, por exemplo, em matéria penal, onde admite-se a retroatividade benéfica. Uma discussão hoje muito interessante, que está pendente no STF,
modificação da lei de improbidade administrativa, que, por exemplo, acabou com a conduta de improbidade administrativa culposa. Essa norma, veja, essa norma administrativa, essa lei em matéria administrativa, que trata de improbidade administrativa, direito administrativo, e não direito penal, ela retroage ou não? E a discussão que se tem, ela está no STF. A doutrina tem entendido que o direito administrativo sancionador, ele se aproxima muito do direito penal. E assim sendo, aquela norma mais benéfica, ela acaba por retroagir. Mas isso não acontece com aquela norma que agrave, por exemplo, uma sanção em matéria administrativa. Mas essa questão em relação à matéria administrativa, ela ainda está pendente de confirmação no STF. Mas serve como exemplo da possibilidade, ainda que excepcional, de uma norma retroagir. A irretroatividade, ela é a regra. O direito é feito para reger o futuro, não para reger o passado, sob pena de se violar esse direito fundamental, que é o direito à segurança jurídica, à previsibilidade das relações que se tem no âmbito daquela sociedade. Então, veja, se uma norma ela é retroativa em regra, isso gera uma imprevisibilidade muito grande. Eu estou hoje fazendo o que não é proibido por lei. Aí vem uma lei posterior, proíbe essa conduta e isso se aplica retroativamente? Como fica a previsibilidade? Como fica a minha estabilidade, a minha segurança jurídica? Prejudicada. Então, como falado, a regra é a irretroatividade da lei. O direito é feito para regular o futuro e não o passado. Mas, como falado, essa irretroatividade ela não é absoluta. Admite-se excepcionalmente que uma norma posterior retroaja para alcançar fatos anteriores. Nós vamos avançar agora nesse ponto. O direito, por natureza, deve existir para disciplinar o futuro, jamais o passado. Não sendo razoável entender que normas construídas a posteriori possam dar definições e consequências novas a eventos já ocorridos no mundo fenomênico. A definição de retroatividade foi objeto de duas doutrinas principais: direito adquirido e fato passado ou fato realizado, como nos ensina João Batista Machado. E agora, muita atenção. A doutrina dos direitos adquiridos e doutrina do fato passado pode ser descrita da seguinte forma. Resumidamente, para a primeira doutrina, ou seja, do direito adquirido, seria retroativa toda lei que violasse direitos já constituídos, violando, portanto, o direito à segurança jurídica. Para a segunda, seria retroativa toda lei que se aplicasse a fatos passados antes de seu início de vigência. É a teoria do fato passado ou do fato realizado. Para a primeira, do direito adquirido, a lei nova deveria respeitar os direitos adquiridos, sob pena de retroatividade vedada. Para a segunda, a lei nova não se aplicaria, sob pena de retroatividade, a fatos passados e aos seus efeitos. Só se aplicaria a fatos futuros. Então, são duas teorias que buscam descrever como é que se dá essa relação entre lei e fatos anteriores. A teoria do fato passado ela tem uma base objetiva, que é um fato, a ocorrência do fato. Já a teoria do direito adquirido tem um aspecto subjetivo, ou seja, a possibilidade daquele indivíduo exercer o direito. Vamos a isso. Vamos destacar esses dois elementos em relação a essas duas teorias. A doutrina do fato passado, como dito, é também chamada de teoria objetiva. E a teoria do direito adquirido, por sua vez, conhecida também como teoria subjetiva. O STF, em voto da lavra do ex-ministro Moreira Alves, na ADI 493, assim definiu. Há de salientar-se que as nossas constituições, a partir de 1934, e com exceção da de 37, adotaram desenganadamente, sem qualquer dúvida, em matéria de direito intertemporal, a teoria subjetiva dos direitos adquiridos, e não a teoria objetiva da situação jurídica, que é a teoria de Roubier. É a discussão existente até hoje em direito civil, né? É Roubier e Gaba. Mas essa é uma discussão talvez muito mais intensa lá no direito civil. Segue o ministro Moreira Alves no seu voto. Por isso mesmo, a lei de introdução ao Código Civil, de 42,
tendo em vista que a Constituição de 37 não continha preceito de vedação da aplicação da lei nova em prejuízo do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, modificando a anterior promulgada com o Código Civil, seguiu em parte a teoria de Roubier e admitiu que a lei nova, desde que expressa nesse sentido, pudesse retroagir. Com efeito, o artigo 6º rezava da seguinte maneira: a lei em vigor terá efeito imediato e geral, não atingirá, entretanto, salvo disposição expressa em contrário às situações jurídicas definitivamente constituídas e a execução de ato jurídico perfeito. Segue o ministro. Com retorno, na Constituição de 46, do princípio da irretroatividade no tocante ao direito adquirido, o texto da nova lei de introdução se tornou parcialmente incompatível com ela, razão pela qual, editada a Lei 3238 de 57, o alterou para reintroduzir nesse artigo 6º a regra tradicional em nosso direito, de que a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Agora, sem qualquer possibilidade, pelo menos em relação ao que disposto na lei de introdução, da lei retroagir para alcançar direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Como as soluções em matéria de direito intertemporal nem sempre são coincidentes, conforme a teoria adotada, e não sendo a que ora está vigente nosso sistema jurídico, a teoria objetiva de Roubier, é preciso ter cuidado com a utilização indiscriminada dos critérios por estes usados para resolver as diferentes questões de direito intertemporal. Mas seguindo ainda, no Brasil, sendo o princípio do respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, de natureza constitucional, sem qualquer exceção a qualquer espécie de legislação ordinária, não tem sentido a afirmação de muitos, apegados ao direito de países em que o preceito é de origem meramente legal, de que as leis de ordem pública se aplicam de imediato, alcançando os efeitos futuros do ato jurídico perfeito ou da coisa julgada. Isto porque, se alteram os efeitos, é óbvio que se está introduzindo modificação na causa, o que é vedado constitucionalmente. Na mesma linha, podemos destacar a lição de Pontes de Miranda, que dizia: a regra jurídica de garantia é, todavia, comum ao direito privado e ao direito público. Quer se trate de direito público, quer se trate de direito privado, a lei nova não pode ter efeitos retroativos. Olha aqui, critério objetivo. Nem inferir direitos adquiridos, critério subjetivo, conforme seja o sistema adotado pelo legislador constituinte. Se não existe regra jurídica constitucional de garantia, e sim tão só regra dirigida aos juízes, só a cláusula de exclusão pode conferir efeitos retroativos ou efeitos ofensivos dos direitos adquiridos a qualquer lei. Portanto, seja adotando um ou outro critério, diz lá Pontes de Miranda, a retroatividade ela é absolutamente excepcional. Deve haver previsão, por exemplo, expressa na Constituição, como existe em relação à matéria penal. Veja o inciso 40 do artigo 5º novamente. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Vamos voltar novamente à decisão do Supremo, o voto do ministro Moreira Alves, na DI 493, por unanimidade, hein? O voto do ministro Moreira Alves a sustentar que, precisamente porque, ao contrário dos ordenamentos europeus, para os quais e sobre os quais tanto polemizaram Gaba e Roubier, e tantos outros, a nossa garantia do direito adquirido não é uma construção teórica de direito intertemporal a aplicar na sucessão de leis silentes a respeito. Ela é uma garantia constitucional, irremovível, pois pelo legislador ordinário. E por isso, naquele acórdão unânime no ponto, asseverou-se que, ao tratar-se de lei de ordem pública, pode não afetar no Brasil a proteção do direito adquirido. Exatamente porque, ao contrário do que sucedia na França, onde escreveu Roubier, ou na Itália, onde escreveu Gaba, entre nós, se trata de garantia constitucional e não de uma regra doutrinária de solução de questões intertemporais. O que ficou dito aqui?
que na França e na Itália, na França com Robespierre, na Itália com Gaba, você não tinha regra constitucional para tanto. Logo, a divergência ela era essencialmente doutrinária. Aqui no Brasil, nós temos regra constitucional. Ressalte-se que a orientação adotada pelo Supremo foi decisiva para a própria aplicação do princípio do direito adquirido em sede de controle de constitucionalidade incidental. Tivesse prevalecido o entendimento contrário, as questões relacionadas com o direito adquirido dificilmente poderiam ser apreciadas pelo Supremo, pelo menos em controle difuso. E, muito provavelmente, a garantia prevista no inciso 36 do artigo 5º teria desaparecido enquanto direito de hierarquia constitucional. O STF assentou que a proteção ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito não obstava a modificação ou a supressão de determinado instituto jurídico. Aqui, muito cuidado. Aqui o que o STF está dizendo é que o direito adquirido e o ato jurídico perfeito não alcançam, não impedem a modificação de um instituto jurídico, de um estatuto jurídico. Então, muita atenção com o que vai ser colocado agora, tá? Em acórdão proferido no RE 94020, essa é uma posição que até hoje tem prevalecido no Supremo. Ou seja, não há que se falar em direito adquirido, ato jurídico perfeito, em relação a estatuto jurídico, que pode ser, sim, alterado. Disse o ministro Moreira Alves, em matéria de direito adquirido, vigora o princípio que esse tribunal tem assentado inúmeras vezes de que não há direito adquirido a regime jurídico. Não há direito adquirido que impeça a modificação de um estatuto jurídico, de um instituto jurídico, de um regime jurídico. Então, muito cuidado com isso, hein? Quer isso dizer que se a lei nova modificar o regime jurídico de determinado instituto de direito, como é o direito de propriedade, seja ela de coisa móvel ou imóvel, ou de marca, essa modificação se aplica de imediato. Vê-se assim que o princípio constitucional do direito adquirido não se mostra apto a proteger posições jurídicas contra eventuais mudanças dos institutos jurídicos ou dos próprios estatutos jurídicos previamente fixados. Essa é sempre uma polêmica grande quando você tem mudança em um regime jurídico, por exemplo, de um setor do funcionalismo público. Aí muito se discute, né, se essa mudança ela vai se aplicar retroativamente ou não. E o STF tem posição pacífica, que a mudança de estatuto, de regime jurídico, ela pode sim alcançar, ultrapassar atitude perfeito, coisa julgada, pois não há, disse o Supremo, coisa julgada, atitude perfeito, a regime jurídico, a estatuto jurídico. Vamos ver uma decisão interessante que toca exatamente no que estamos falando aqui, que foi a emenda constitucional que estabeleceu a cobrança dos inativos e aposentados. Discutiu-se se essa cobrança se aplicaria àquele já aposentado, àquele já em situação de inatividade anterior a essa emenda. Questão relevante, como destacado, nós temos na ADI 3105, na qual se discutiu a incidência da emenda constitucional 41/2003, artigo 4º caput, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e pensões dos servidores públicos da União, dos estados, DF e dos municípios, inclusive das autarquias e fundações. A requerente, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, alegava que a tributação dos inativos ofendia, olha lá, o artigo 5º, inciso 36 da Constituição, uma vez que os servidores públicos aposentados e os que reuniam condições de se aposentar até 19 de dezembro de 2003 teriam assegurado o direito subjetivo. Olha aqui a questão do direito subjetivo. Ó. Seria um direito já incorporado ao patrimônio jurídico daquele indivíduo. Por isso que aqui é um direito subjetivo, direito adquirido daquele indivíduo. Mas veja que nós estamos falando aqui de mudança de regime jurídico, de estatuto jurídico, de um instituto jurídico, hein? Continuando. Já incorporado aos seus patrimônios jurídicos, de não pagarem contribuição previdenciária.
Veja só, vou tentar aqui te dar um exemplo que vai facilitar compreender o que decidido pelo STF. Vamos imaginar que você não tenha hoje, não exista um determinado imposto. Não existe. Um imposto X. Aí criam esse imposto X. Você tem direito adquirido à não cobrança desse imposto, por exemplo? Óbvio que não. Claro que aqui não é uma criação de imposto, mas é a mudança de um regime jurídico. Mas serve para você visualizar. Vamos voltar? Então, voltando, foi alegado que o indivíduo já tinha direito adquirido a não pagar contribuição previdenciária. Forçosa a conclusão de que o artigo 4º da Emenda Constitucional 41 de 2003 não poderia, como fez, impor a eles a obrigação de pagar dito tributo, de modo a prejudicar aquele direito adquirido e impor aos seus titulares situação jurídica mais gravosa. Porém, não foi esse o entendimento do tribunal, como já antecipado. Vamos ao que decidiu o tribunal? O tribunal, contudo, entendeu constitucional a incidência de contribuição social em acórdão assim emendado. 1. Inconstitucionalidade, seguridade social, servidor público, vencimentos, proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária, ofensa ao direito adquirido, no ato de aposentadoria, não ocorrência de violação a direito adquirido. Contribuição social, exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional 41 de 2003. Regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência. Precedente da Corte. Inteligência dos artigos 5º, 36, 146.3, 149, 151 e 3, 194, 195, caput, inciso 2 e parágrafo 6º, e artigo 4º da Emenda Constitucional 41 de 2003. Agora, muita atenção à decisão. No ordenamento jurídico vigente, não há norma expressa nem sistemática que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo, como poder de subtrair ad eterno a percepção dos respectivos proventos e pensões, a incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, o submeta à incidência de contribuição previdenciária. Em outras palavras, não há em nosso ordenamento nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, olha aqui o fato jurídico, percebe uma teoria ou outra? Uma vez faz referência a fato jurídico, outra direito subjetivo. Lhe imunize os proventos e as pensões de modo absoluto, a tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido como o aposentamento. Seguindo na decisão. 2. Inconstitucionalidade, ação direta, seguridade social. Servidor público, vencimentos, provento de aposentadoria e pensões, sujeição à incidência de contribuição previdenciária por força de emenda constitucional. Ofensa a outros direitos e garantias individuais. Não ocorrência. Não ocorrência é ofensa a qualquer direito individual, entendeu o Supremo. Exigência patrimonial de natureza tributária, inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa. Regra não retroativa. Instrumento de atuação do Estado na área da Previdência Social. Obediência aos princípios da solidariedade, do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como os objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custo, no custeio e diversidade da base de financiamento. Ação julgada improcedente, para entender constitucional a cobrança dos inativos, inclusive aqueles já em situação de aposentadoria ou que já tivesse preenchido os direitos para se aposentar. Seguindo, a ação julgada improcedente em relação ao artigo 4º, caput, da Emenda Constitucional 41 de 2003. Agora, nós vamos analisar as espécies de retroatividade máxima, média e mínima, e também vamos fazer um destaque importante para a chamada retroatividade inautêntica, que foi objeto de decisão no Supremo Tribunal Federal. Lei de ficha limpa,
Lei Complementar 64/90, com redação determinada pela Lei Complementar 135/2010. Plenário, ADI 4578 e AD6 29 e 30. Aplica-se a fatos passados. Guarde a expressão retrospectividade inautêntica. Liminar recente, ministro Nunes Marques, ADI 6630. A decisão é liminar e acolhe o pedido do Partido Democrático Trabalhista para excluir a expressão após o cumprimento da pena, que consta do artigo 1º, inciso 1 da linha E da Lei Complementar 64, com redação dada pela Lei de Ficha Limpa. A interpretação de Nunes Marques estabelece 8 anos depois da condenação do político em segunda instância, ou seja, em tese, quando a pena começa a ser cumprida ou até mesmo antes disso. Logo, o tempo longe das urnas diminui significativamente. Decisão essa liminar, tá? Vamos agora às decisões do plenário. Aqui um quadro referente às espécies de retroatividade. Retroatividade máxima ou restitutória ocorre quando a lei nova retroage para atingir fatos passados sem qualquer empecilho, mesmo que eles já estejam consumados. Se a retroatividade é máxima, a lei atinge inclusive direito adquirido, ativo perfeito ou coisa julgada. Por exemplo, na época da celebração de um contrato, os juros de mora eram de 6% ao ano. Veio uma nova lei aumentando para 12%. Pela retroatividade máxima, essa mudança produz efeitos, inclusive sobre as prestações já pagas, e ela não é adotada. Retroatividade média ocorre quando a lei nova atinge efeitos pendentes de fatos praticados no passado. Exemplo, na época da celebração do contrato, os juros de mora eram 6% ao ano. Veio uma nova lei aumentando para 12%. Pela retroatividade média, essa mudança produz efeitos sobre as prestações em aberto, vencidas mas não pagas, e sobre as prestações futuras. As prestações já pagas continuam com os juros anteriores. Também não é adotada, pelo menos não em regra. Terceira, retroatividade mínima, temperada ou mitigada. Ocorre quando a lei nova atinge efeitos futuros de fatos praticados no passado. Exemplo, na época da celebração do contrato, os juros de mora eram de 6% ao ano. Veio uma nova lei, aumentando para 12%. Pela retroatividade mínima, essa mudança produz efeitos sobre as prestações futuras. Não alcança as prestações já pagas e as prestações em aberto, vencidas, continuam com os juros anterior. A lei possui, em regra, retroatividade mínima. Agora, atenção. O poder constituinte originário, agora estamos falando de poder constituinte originário, que é aquele que estabelece uma nova Constituição, não está submetido ao direito adquirido, ativo perfeito ou coisa julgada. O poder constituinte originário pode estabelecer, desde que expressamente previsto, inclusive retroatividade máxima. Veja lá, o poder constituinte originário pode estabelecer a retroatividade máxima. No entanto, isso não é permitido ao legislador infraconstitucional, salvo algumas exceções, como é o caso da lei penal mais favorável ao réu, como já destacado. Agora, voltando ao caso concreto. O recorrente alegado que a interpretação da Justiça Eleitoral de aplicar o prazo de 8 anos representaria uma retroatividade máxima, o que seria proibido por violar a coisa julgada. A maioria do STF, contudo, não concordou com a tese. O ministro Luiz Fux falou em retroatividade inautêntica ou retrospectividade. O ministro Luiz Fux sustentou que, como a inelegibilidade do artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64/90, não se constitui em uma sanção, ela não é uma sanção, a aplicação do prazo nele previsto, de 3 para 8 anos, a ampliação, do prazo de 3 para 8 anos, pela lei de ficha limpa, não representa ofensa à retroatividade máxima. O indivíduo foi condenado antes da modificação legal. 3 anos de inelegibilidade. A lei agora estabelece 8 anos. Veja que não se está alterando especificamente a sanção daquele indivíduo. O que se está mudando são os requisitos legais para que o indivíduo possa ser considerado elegível.
Percebe aqui? Estamos dando um estatuto, um regime jurídico que diz respeito, no caso, à elegibilidade ou inelegibilidade. Voltando. O ministro Luiz Fux sustentou que, como a inelegibilidade prevista no artigo 22, inciso 14, da Lei Complementar 64 de 90, não constitui uma sanção, a ampliação do prazo de inelegibilidade de 3 para 8 anos, pela lei de ficha limpa, não representa ofensa à retroatividade máxima. Para o STF, aplicar a lei de ficha limpa para fatos ocorridos antes da sua vigência não configura uma autêntica ou verdadeira retroatividade. Isso é aquilo que se pode chamar de retroatividade inautêntica ou retrospectividade. A retroatividade autêntica é vedada pela CF. O texto constitucional, contudo, não proíbe a retrospectividade. A retrospectividade é parecida, mas não idêntica à retroatividade mínima. Retroatividade mínima, a nova lei altera as consequências jurídicas de fato ocorrido antes da sua edição. Na retrospectividade, a nova lei atribui novos efeitos jurídicos, a partir da sua edição, a fatos ocorridos anteriormente. A diferença é sutil, mas muito importante. Retroatividade mínima, a nova lei altera as consequências jurídicas daquele fato passado. Já na retrospectividade, a nova lei não está alterando as consequências daquele fato passado, mas está estabelecendo novos efeitos jurídicos que alcançam fatos ocorridos anteriormente. Seguindo com o ministro Luiz Fux. A aplicabilidade da Lei Complementar número 135 de 2010 a processo eleitoral posterior à respectiva data de publicação é, à luz dessa distinção feita acima, uma hipótese clara e inequívoca de retroatividade inautêntica ao estabelecer limitação prospectiva ao direito de concorrer a cargos eletivos, com base em fatos já ocorridos. A situação jurídica do indivíduo, condenação por colegiado ou perda de cargo público, por exemplo, estabeleceu-se em momento anterior, mas os seus efeitos perdurarão no tempo. Portanto, ainda que se considere haver atribuição de efeitos por lei a fatos pretéritos, cuida-se de hipótese de retrospectividade. Explica-se. Trata-se tão somente de imposição de novo requisito negativo para que o cidadão possa candidatar-se a cargo eletivo, o que não se confunde com agravamento da pena ou com bis in idem. Foi estabelecido aqui um novo requisito para que ele seja considerado elegível. Um requisito negativo de elegibilidade. A alteração de um regime jurídico, de um instituto jurídico. E não haveria violação à coisa julgada? Resposta: não. A imposição do prazo de inelegibilidade configura uma relação jurídica continuativa, para o qual a coisa julgada opera sob cláusula rebus sic stantibus. A decisão que reconhece a inelegibilidade somente produzirá seus efeitos na esfera jurídico-eleitoral, do condenado, se esse vier a formalizar registro de candidatura em eleições vindouras. Esse detalhe é importantíssimo. Em consequência disso, verificado o exaurimento do prazo de 3 anos, previsto na redação originária do artigo 22, 14, por decisão transitada julgada, é perfeitamente possível que o legislador infraconstitucional proceda ao aumento dos prazos, o que impõe que o agente da conduta abusiva fique inelegível por mais 5 anos, isso no caso concreto, porque ele já havia ficado 3, totalizando os 8 anos, sem que isso implique ofensa à coisa julgada, que se mantém inalterada, incólume. Agora, nós vamos fazer uma análise da doutrina do direito adquirido na visão do Supremo Tribunal Federal. Doutrina do direito adquirido na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, tem se afirmado a existência de direito adquirido no âmbito das relações instituídas entre servidor público e administração como, verbo e grácia. 1. A jurisprudência do Supremo Federal reconhece aos aposentados direito adquirido aos proventos conforme a lei regente ao tempo da reunião dos requisitos da inatividade, ainda quando só requerida após a lei menos favorável. 2. Conversão de licença-prêmio não gozada em tempo de serviço.
direito adquirido antes da vigência de emenda constitucional 20 de 98, conversão de licença-prêmio em tempo de serviço, direito adquirido, na forma da lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos necessários para conversão. 3. Igualmente pacífico, é reconhecido quanto ao direito à irredutibilidade de vencimentos, como manifestação de um direito adquirido qualificado. Afirma-se que, dada a garantia da irredutibilidade, da alteração do regime legal de cálculo ou reajuste dos vencimentos ou vantagens funcionais, jamais poderá ocorrer a diminuição do quanto já percebido conforme o regime anterior. Não obstante, a ausência de direito adquirido, a sua preservação. Leia, a preservação do regime. Prosseguindo. É da jurisprudência do Supremo que não pode o agente público opor, à guisa de direito adquirido, a pretensão de manter determinada fórmula de composição de sua remuneração total. Se da alteração, não decorre redução. Então, muito cuidado aqui. Eu posso alterar a forma de composição da remuneração, desde que não se altere. Consagração na jurisprudência do Supremo do princípio tempus regit actum quanto ao momento de referência para concessão de benefícios ou de benefício nas relações previdenciárias. Orientação fixada no sentido de que, se o direito ao benefício foi adquirido anteriormente à edição da nova lei, o seu cálculo deve se efetuar de acordo com a legislação vigente à época em que atendidos os requisitos necessários. F. Não fere o direito adquirido decisão que, no curso de processamento de pedido de licença de construção e projeto de loteamento, estabelece novas regras de ocupação de solo. Aqui também mudança, veja lá, no Instituto Jurídico. G. Fundo de garantia do tempo de serviço, FGTS. Ao contrário do que sucede com as cadernetas de poupança, não tem natureza contratual, mas sim estatutária, por decorrer de lei e por ela ser disciplinado. Assim, é de aplicar-se a ele a firme jurisprudência dessa Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico. Grife. Quanto à atualização dos saldos do FGTS relativos aos planos de verão e cola, este no que diz respeito ao mês de abril de 90, não há questão de direito adquirido a ser examinada, situando-se a matéria exclusivamente no terreno legal infraconstitucional. H. O tribunal considerou que não há direito adquirido ao recebimento de benefício previdenciário, quando tal benefício está fundado em lei declarada não recepcionada pelo sistema constitucional, ou seja, incompatível com a nova Constituição ou Constituição superveniente. Então não há direito adquirido em face de nova Constituição. Aqui foi o que nós dissemos, não há direito adquirido em face de nova Constituição. Então, por exemplo, você tem lá uma lei anterior à Constituição de 88, que estabelece determinadas regras para o indivíduo exercer aquele respectivo direito. E ele cumpre os requisitos legais, e agora aquele direito é incorporado ao seu sistema jurídico. Editada uma nova Constituição, não mais reconhece aquele direito que era anteriormente reconhecido pela lei. Essa lei é incompatível com a nova Constituição, portanto não recepcionada. Não há que se falar aqui em violação ao direito adquirido. Não há que se falar em direito adquirido em face do poder constituinte originário, em face de nova Constituição. Veja o artigo 17 do ADCT. Vamos lá, olha o que diz. 17. Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os proventos de aposentadoria, que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição, serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo, nesse caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título, seja título de ato jurídico perfeito ou de coisa julgada. E o STF assentou quanto à irreversibilidade de ato ígido, perfeito, que o Tribunal de Contas da União fere direito subjetivo constitucional quando anula a sanção funcional que foi por ele mesmo aprovada mais de 5 anos antes. J. As vantagens remuneratórias adquiridas no exercício de determinado cargo público não autorizam o seu titular, quando extinta a correspondente relação funcional, a transportá-las para o âmbito de outro cargo.
pertencente à carreira e regimes jurídicos distintos. Regime jurídico distinto, criando assim um direito de tercios gêmeos, composto das vantagens de dois regimes diferentes. Entendeu-se que não tem amparo constitucional a pretensão de acumular a vantagem correspondente a quintos, a qual o titular fazia jus no exercício de cargo diverso. K. Inexiste direito adquirido a regime jurídico previdenciário não sujeito à decadência, em se tratando de prazo estipulado por lei para revisão do ato de concessão inicial de benefício previdenciário, a Suprema Corte definiu o prazo decadencial de 10 anos, instituído pela primeira vez por meio de medida provisória. Medida provisória 1523-9 de 97. Incidiria sobre atos administrativos concessivos anteriores à sua vigência. Agora, direitos relativos à segurança domiciliar. Direito da segurança do domicílio. A segurança do domicílio indica respeito ao espaço delimitado e autônomo reservado à vida íntima ou atividade profissional da pessoa, coincidente ou não com a habitação civil. Busca domiciliar. Busca domiciliar pode ser resumida como entrada e permanência em domicílio alheios nos casos 1. Desastre. Consentimento do morador. Flagrante delito. Prestação de socorro. Ou, durante o dia, com mandado judicial. Desastre abrange eventos de natureza catastrófica. Consentimento do morador alcança os dependentes subordinados do proprietário na ausência do morador. Flagrante delito apreende todas as espécies de flagrância, não somente o flagrante real ou propriamente dito. Prestação de socorro atinge as hipóteses de estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal. O mandado judicial é legitimado por fundadas razões para apreensão de coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos e objetos de falsificação ou contrafação, armas e munições utilizadas na prática de crime ou destinadas a fim delituoso, cartas abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato. Pessoas vítimas de crimes, a descoberta de objetos necessários à prova de infração ou a defesa do réu ou prisão de acusados de delitos, sendo evidente que as conceituações de dia e noite podem ser determinadas pelo critério sociológico, no qual noite compreende o período de repouso noturno, ou ainda pelo critério astronômico, no qual noite consiste no período entre a aurora e o crepúsculo. Ou, por fim, pode-se adotar o critério legal, no qual a noite contempla o período das 18 às 6 horas, e o dia, ao contrário, das 6 às 18, como surge do artigo 240, parágrafo 1º do CPP, que adotou o critério legal. Agora, direitos e garantias relativos à segurança da comunicação pessoal. Direito à segurança das comunicações pessoais. A segurança das comunicações pessoais é deslindada como tutela do processo de transmissão de mensagem entre interlocutores, emissores e receptores, por intermédio de qualquer meio técnico. Lembra que nós dissemos que os direitos são complementares, possuem uma ligação de interdependência? Então nós podemos falar em liberdade de expressão, liberdade de comunicação, olha a liberdade aí. E essa liberdade de comunicação pessoal, ela também deve garantir ao indivíduo uma proteção, ela deve ser segura. Então nós temos aqui uma ligação entre liberdade de comunicação, comunicação pessoal com direito à segurança das comunicações pessoais. As comunicações epistolares, telegráficas e de dados não são sujeitas à interceptação.
não excluído, o devassamento do conteúdo de correspondência fechada dirigida a preso, por ato administrativo fundamentado de diretor de estabelecimento penitenciário, na medida em que a administração penitenciária, por razões de segurança pública, disciplina prisional ou preservação da ordem jurídica, pode, sempre excepcionalmente, e desde que respeitada a norma inscrita no artigo 41, parágrafo único da Lei de Execução Penal, proceder à suspensão ou restrição do direito do preso de contato com o mundo exterior, porquanto a cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir instrumento de proteção à prática de crime e à prática de condutas ilícitas. Então, muito cuidado para essa exceção em relação aos presos, essa exceção decorre da Lei de Execução Penal. As comunicações telefônicas são suscetíveis de interceptação por ordem judicial, para finalidade de prova, investigação criminal ou instrução processual penal. Não obstante, a diferenciação entre interceptação telefônica, na qual há o registro do conteúdo do diálogo estabelecido pela via telefônica, sem o conhecimento de ambos os sujeitos da relação dialógica, que não se confunde com gravação clandestina de conversa telefônica, na qual há o registro de conversação com terceiros, por meio de reprodução magnética, sem o conhecimento de um dos sujeitos da relação dialógica, e a quebra do sigilo sobre registros de dados telefônicos, que é igualmente distinto, no qual há a prova documental das chamadas telefônicas, uma vez que a interceptação telefônica para fins de inquérito policial ou ação penal, nas hipóteses na forma estabelecida pelo artigo 3º, incisos 1 e 2, da Lei 9296, de 96. Não se confunde com a gravação realizada por um dos interlocutores da conversação sem conhecimento do outro e nem com a quebra de sigilo das chamadas telefônicas. Então, interceptação telefônica não se confunde com gravação clandestina e não se confunde com quebra de sigilo das chamadas telefônicas. Agora, direito à segurança em matéria penal. A segurança em matéria penal ela é destacada como proteção do indiciado, acusado, condenado e culpado durante a persecução penal. A ciência penal ela é informada pela própria ideia de reserva legal, que resguarda a anterioridade e legalidade da norma penal incriminadora em relação ao fato incriminado. Dado, como nós já vimos, que não há crime sem lei anterior que o defina, tendo em conta que a norma deve ser anterior ao fato. A norma ela não existe para regular fato passado. Então não pode uma norma penal criar um crime para aplicá-lo a fatos passados. E retroatividade da lei penal mais gravosa. Veja o artigo 5º da Constituição, inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina. Precisa da anterioridade em matéria penal. Nem pena sem prévia cominação legal. A ciência penal, como dito, é informada pela reserva legal que resguarda a anterioridade e ilegalidade da norma penal incriminadora em relação ao fato incriminado, dado, como visto, que não há crime sem lei anterior que o defina, nem há pena sem prévia cominação legal. Pela irretroatividade da regra penal, que respalda a extratividade da norma penal mais benéfica, excluído dessa extratividade benéfica a hipótese de regras penais excepcionais ou temporárias, já que estas são aplicáveis aos casos concretos ocorridos durante a sua vigência, ainda que mais severas, pela responsabilidade pessoal restrita ao autor e partícipe, sendo inadmissível a responsabilização de natureza social, subsidiária ou sucessiva, em razão da individualização da pena, que resulta da adequação da pena ao condenado, posto que as características do agente de delito devem ser levadas em consideração, e pela presunção de inocência, que revela uma norma de prova de tratamento, visto que o ônus de demonstrar a real ocorrência dos fatos constitutivos do direito de punir do Estado cumpre integralmente a acusação, sob pena de absolvição do réu,
que não pode ser tratado como culpado. Agora, para concluirmos, direito à segurança em matéria tributária. A segurança em matéria tributária é desvendada como proteção do contribuinte em função da tipicidade. Então vamos anotar as garantias aí, olha. Tipicidade, isonomia, irretroatividade, anterioridade tributárias, vedação do confisco, vedação da limitação da circulação de bens ou de pessoas. Bom, pessoal, fechamos nossa aula, direitos fundamentais, focamos no direito à segurança em todos os seus aspectos, trouxemos doutrina, jurisprudência, legislação que rege esses direitos específicos e suas garantias correspondentes. Foi um prazer estar aqui com vocês. Desejo a todos sucesso, bom estudo e até a próxima.